Ô, Ricardo, tem uma matéria sua que eu citei há pouco na abertura, de 1976, no Estadão, que é assinada por você, que é assim vivem os nossos superfuncionários. E esse termo mordomia, você colocou no vocabulário político, né? Conta um pouco a história dessa reportagem e por que ela irritou tanto os militares que na época era governo Geisel. Pelo seguinte, essa foi a primeira reportagem feita pela grande imprensa depois que saiu a censura do Estadão. Quando o jornal fez 100 anos, os militares do Geisel tirou a censura prévia que havia no Estadão desde o AI-5, né? Explica o que é censura prévia para o nosso telespectador entender. A censura prévia, a maioria dos veículos da grande imprensa aceitou, né? E um dos poucos jornais que não aceitou foi o Estadão, que obrigava o censor a ir lá na redação para cortar. Então, a ordem que a gente tinha, ó, a gente faz a pauta, faz a matéria como se não existisse a censura. Depois eu trabalho com eles. E por isso o Estadão tem o melhor arquivo daquela época, porque tudo foi escrito, né? Os originais ficaram lá. Então é um fantástico acervo que o Estadão guardou da época da censura prévia, né? Bom, aí curioso, porque o Estadão apoiou o golpe, mas, sim, é bom, sempre bom lembrar. Não só apoiou, como participou. Né? Porque, na verdade, aquele foi um golpe cívico-militar. Né? Em 64. Empresários, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, tiveram uma participação ativa, né, no planejamento e deflagração do golpe. Né? O Estadão participou diretamente disso. Né? E depois foi o primeiro jornal a romper com os militares, ainda antes do AI-5, né? Que eles achavam que ia ter eleição. Né? Em 65, acho que tinha uma eleição marcada para presidente. Estava prevista uma eleição. O Lacerda, o Juscelino, eles queriam ser candidatos. Todos eles dançaram, Magalhães Pinto. O Lacerda era candidato do Estadão. Isso. Né? Só que quando eles viram que não ia ter eleição tão cedo, aí eles romperam com os militares. E quando a censura saiu, o diretor do jornal, um grande jornalista chamado Fernando Pedreira, me chamavam lá de Ricardinho, que era jovem na época. Falei, bom, agora que não tem mais censura, nós vamos contar tudo o que está acontecendo nesse país. Começa por aqui. Aí me mostrou uma reportagem que saiu ou no jornal New York Times ou na revista New Yorker, não lembro direito, sobre os superfuncionários da União Soviética, né? Os privilégios dos superfuncionários. Ele falou, lê isso aqui porque aqui no Brasil está acontecendo tudo igual. Só que eu não falei para ele que eu não sabia inglês, aliás, não sei até hoje. Mas eu peguei a matéria e mostrei para algum colega que me explicou do que se tratava. E veja como é que as coisas vão e voltam. Né? O título foi esse que você falou, assim vivem os superfuncionários. Os nossos superfuncionários. Agora se voltou a falar disso, agora esses dias aí que o governo tem que cortar despesas, os supersalários são dos superfuncionários. Né? Uma casta que se formou a partir do regime militar, mas não eram só militares, eram militares e civis. E de lá para cá, quanto tempo já faz isso? Sei lá, mais de 40 anos, os privilégios aumentaram.